Olha que interessante que o André Luiz nos traz no capítulo 6, intitulado Observações e Novidades na obra Libertação. O André Luiz estava numa região inferior, nas portas de uma região, das regiões inferiores, né? E ele estava com o instrutor Gúbio para servir de auxiliar anônimo aos espíritos que ali sofrem, e junto com outros companheiros. E depois de algumas experiências, ele presenciou o diálogo de dois espíritos femininos. E, na verdade, uma mulher das que estavam conversando era encarnada, né? Eles tinham um encontro com espíritos daquela região. Então a mulher se desdobrou durante o sono fisiológico e foi encontrar com uma outra amiga, né, que morava nessa região. E aí a amiga, o espírito dessa região inferior, virou para ela e falou assim: notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A mulher dessa região inferior foi lá cobrar, né, a companheira encarnada e se apresentou ali pelo desdobramento. A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda ao modo de um animal surpreendido e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo e feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Olha que interessante, muitas vezes os espíritos utilizam outros companheiros para atingir pessoas que às vezes têm dificuldade de atingir diretamente, né? Os obsessores. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, obtemperou a outra, intempestiva. Você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regas e intrugices de espíritos acovardados que, a pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos do seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Olha o que o espírito inferior faz. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prendam João controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará. Por fim, e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize, com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Nisso eles até têm razão. A toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Boquiaberto com o que me era dado perceber, né, o André Luiz comentando sobre o que ele estava presenciando, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. E aí depois o Gúbio faz uma explanação interessante sobre essa cena que eles estão presenciando, dizendo o seguinte: a obsessão desse teor apresenta milhões de casos, é muito comum uma situação como essa. Como se libertaria de semelhante inimiga? O Eloy, que estava acompanhando eles, perguntou.
E olha que o Google responde: mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. E aí, por fim, lá na frente, o Google comenta dizendo que em todos os quadros do universo somos satélites um dos outros. Trazendo à tona a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E o Espírito da Verdade responde que muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, que a gente possa refletir sobre quais as influências que provavelmente estão nos acompanhando nos nossos atos, né? E esse capítulo 6 vale a pena ser lido, que depois eles vão analisar casos, como diz o André Luiz, de esferoides vivos, que são situações que às vezes presentes nessa região inferior, que é quando o espírito é muito vinculado ao mal, né? Eles, da mesma maneira que os espíritos superiores, quanto mais superior, eles modificam drasticamente o seu corpo espiritual a ponto de tornar mais leve, né? Mais luz, vamos dizer assim. Os espíritos inferiores, a partir dos seus atos, os maus atos praticados, e também a partir dos seus pensamentos, dos seus sentimentos desenvolvidos, eles também interferem na formação do seu corpo, do seu perispírito, a ponto deles até perder algumas características humanoides, assim. E aí o livro apresenta essa situação. O capítulo apresenta essa situação, então vale a pena a gente dar uma lida. É isso. Fiquem com Deus. Que a doutrina possa nos transformar cada vez mais em espíritos melhores.